noite! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Arena dos Saberes. Vamos começar com essa reflexão. A impressão que eu tenho é de não ter envelhecido, embora eu esteja instalada na velhice. O tempo é irrealizável. Provisoriamente o tempo parou para mim. Provisoriamente, mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra. Como também não ignoro que o meu passado, que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar da maneira mais direta o sabor da minha vida. Unicamente o sabor da minha vida. Acho que eu consegui fazê-lo. Simone de Beauvoir. Esse texto fala sobre ontens e sobre o que podemos construir. A arte é construção também. Hoje temos a honra de receber uma roteirista e diretora consagrada, uma mulher da arte. Seja bem-vinda, Teresa Falcão. E no terceiro sinal, um extraordinário ator de quem eu sou muito fã. Eu vi no palco e vi Ney Matogrosso, com sua dança, seu canto, sua interpretação impecável. Hoje a gente conversa com o grande Renan Matos. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, sou é homem, menina, sou é homem. Eu sou homem com H, e com H sou muito homem. Se você quer duvidar, olhe bem pelo meu nome. Já tô quase namorando pra casar. Maria diz que eu sou, Maria diz que eu sou homem com H. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem. Oba! Estamos começando mais um programa Arena dos Saberes, aqui nesse local lindo, nesse teatro sagrado, Sesc de Copacabana, nessa parceria do Sesc Rio de Janeiro com a TV Cultura de São Paulo. Uma honra receber todos vocês, muito bom ter vocês aqui. Teresa Falcão, bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Coisa boa. Sempre é bom a gente falar de teatro, de cultura, Sempre, de arte, de texto, sempre. né? Vamos começar falando dessa comédia que está aí em cartaz, amanhã seguinte. Isso, o texto do Peter Kilter, que é um inglês. Ele tem várias comédias, ele também duetos e Duas Irmãs e um Casamento, também são peças dele, e que foram feitas pelos meus produtores da manhã seguinte. Eu dirigi esse espetáculo em parceria com a Bel Kutner, minha amiga, atriz maravilhosa, diretora também. E conta com Ângela Rebelo, Bruno Fagundes, Carol Castro e Gustavo Mendes, por ordem alfabética. E é uma comédia... O Gustavo entra assim na peça já fazendo um barulho, né? Sempre, porque ele é um grande comediante. Ele é um grande Ele é um comediante, grande né? comediante, ele tem uma capacidade de improvisação, de diálogo com a plateia, que é sensacional. E eu acho que esse é um dos grandes méritos do espetáculo, que é a junção de 4 pessoas de ramos diferentes do teatro, sabe? Então você tem o Gustavo, que é um comediante nato, incrível, maravilhoso. Você tem a Carol e o Bruno, que nasceram no palco, cresceram no palco, cresceram num estúdio, né? São filhos de atores. A Carol fazendo personagens... A primeira novela que eu fiz, ela fez uma vilã, que era o Profeta, o remake do Profeta, em 2006, assim. Quer dizer, ele era muito jovem, 22 anos, e fazia lindamente esse personagem, dificílimo e tal. O Bruno, que é um ator que eu já tinha visto no teatro, gostava muito, gosto muito dele, fazendo televisão também. E a Ângela Rebelo, que é uma atriz que eu, assim... sou muito fã da Ângela,
Eu conheço o trabalho da Ângela desde os anos 80. É uma grande atriz mesmo. Então, acho que foi uma junção dos quatro muito bacana, assim. E tem uma coisa de identificação das pessoas, né? Porque é a mãe se metendo na vida deles. Isso. É a menina que primeiro não acredita que possa ser uma relação que vai dar certo, não sabe se vai dar. Ele que não sabe se quer. É tão interessante porque brinca um pouco com esse universo nosso do medo da paixão, né? Dessa coisa, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu me entrego? E da intimidade também, não é? A paixão e a intimidade. Acho que tem uma coisa também muito a ver com os ingleses, né? No sentido que eles têm muita dificuldade, o europeu tem muita dificuldade de ser um toque. A gente toca as pessoas, que se você tocar uma pessoa na Europa é praticamente um atentado, né? Então, eu acho que ele traz essa coisa do inglês também. Então, a gente procuro dar uma abrasileirada nesse sentido. Mas é uma família muito afetuosa e uma família muito autêntica. Eles são como eles são. Eles não querem ser iguais aos outros. E o Tomás, que vai parar ali na cama dela, literalmente, ele é igual aos outros, né? Ele é uma pessoa que tem carro cinza, como todos os vizinhos dele, sabe? Ele não se destaca na multidão. E eles não têm esse medo. Torce para um time de futebol, tá preocupado com outra coisa. Tal. E eles não, eles são do jeito que eles são, eles gostam da decoração assim, eles falam sobre sexo, é uma coisa natural. E quando elas percebem que aquilo dá uma incomodada nele, aí é que elas investem que essa mãe nisso fazendo mesmo. Tudo, né? Falando... Essa mãe, né, senta na cama, conversa com eles ali no dia seguinte, né, na manhã seguinte. Mas que essa pessoa vai se adaptando àquele lugar, vai desabrochando também, porque ele é um cara solitário, ele é um cara que ele não tem muito contato com a própria família, ele não tem muitos amigos, ele tem uma dificuldade no relacionamento também. Então, vai acontecendo um relacionamento, um casamento dele com aquela família. E é engraçado que fica meio imponderável, né? Porque você acha que não vai dar certo pelo tipo de diálogo que eles têm. Ele não gosta daquela mãe, e ele vai ficando, ele né? volta. Ele volta para aquilo. André Torquato, você o André grande ator, todos nós sabemos, maravilhoso, um grande cantor, mas aqui ele nos dá um pouco de trabalho, mas ele é um antropólogo desses assuntos mais espinhosos. Sim. Você voltou a acreditar no amor? Não. Não, ainda continuo completamente desacreditado. Coração de pedra. Você não Nada acredita... atravessa. Tereza, a gente teve aqui pessoas como a Claudete Soares, que vai comemorar 90 anos de idade, que ela olhava para ele e dizia, André, acredite no amor. E ele falava assim, eu não acredito. Nem isso tocou no seu coração? Cara, isso tocou um pouquinho, amoleceu um pouquinho. Mas no dia seguinte já sofrendo de novo, aí o coração... Na manhã seguinte você já... Na manhã seguinte... Certo. Tereza, e esse livro aqui, A História de um Desenho? É um livro muito especial, é meu único livro infantil. Eu comecei fazendo teatro infantil. A primeira peça que eu dirigi foi uma peça infantil que eu escrevi. E a História de Desenho eu fiz em parceria com uma grande amiga que infelizmente já não está mais aqui, que é a Paula Júri. Ela fez os desenhos. Então eu acho que é um livro nosso, porque a história de um desenho legal. E as ilustrações são dela. E eu tenho muito carinho por esse trabalho. No início era só um traço, é isso? Um risco, um rabisco. Tinha mais cara de linha. Mas já... Muito legal. Ele tinha um flertezinho assim com poesia concreta também. E escrever para criança tem uma responsabilidade a mais, né? Você tem uma preocupação, ao mesmo tempo é muito gostoso, é muito gostoso. E eu procuro sempre escrever com a minha memória de criança, assim. Eu digo que eu escrevo para as crianças que todos nós ainda somos, graças a Deus, né? Elas estão lá dentro da gente, é só a gente deixar elas existirem, né? Mas, então, eu tenho muito essa memória da minha infância, do que eu gostava quando eu era criança, sabe? Assim, então, o que você gostava quando era criança? Eu gostava muito disso, eu gostava de desenho, eu gostava muito de ler, eu gostava muito de brincar. Uma criança, enfim, vivia a minha infância, assim, vivia a minha infância mais a partir de uns 8 anos, quando eu me mudei, fui para a Baixada Fluminense, fui morar em Nova Iguaçu. Eu tive uma infância mais com cara de infância, de subir em árvore, em telhado, vivia quebrada, era uma coisa assim. Quem me conhece fala, não, você não era assim. Eu falo, eu era um demônio. Eu era um demônio, era uma coisa impressionante. Minha mãe falava, ainda bem que eu só tenho você, porque não tinha uma semana que eu não fosse parar no hospital, gente. Era uma coisa impressionante isso.
Mas Então, é muito melhor isso do que alguém grudado em tela, né? Essa isso infância que caía, que brincava na terra, que brincava com animais, né? com Que ouvia joguinhos, história, que sentava, que completamente diferente. Às vezes motocicleta, dá um susto, né? A gente vê essas crianças. Eu vi esses na dias tela, um na tela. vídeo que eu fiquei tão assustado de aparentemente era a família que dava um celular para um bebê, assim, 5, 6 meses. Aí quando tirava, ela chorava. Aí devolvia, aí eles riam dela chorar. Eu falei, mas que sadismo, o que é isso, absurdo, né? Uma coisa impressionante, aquela luz do celular vem. E como é fácil para eles, né? É impressionante. Assim, eu tenho uma afilhada de 5 anos, ela, 1 ano, 2 anos, ela já estava ali e apertava o negócio, sabia que o negócio ia entrar, música, joguinho. É muito impressionante isso. E por outro lado, é fácil, mas aí não trabalha com o elemento do cérebro Outros essencial elementos, da criatividade e outras questões, né? Como é, você, né, que escreve, que faz roteiros, televisão, teatro, como é que vê esse amor pela palavra? Eu fui alfabetizada cedo. Eu tinha 2 tias que foram 2 pessoas muito importantes assim na minha vida, a Eugênia e a Beatriz, e elas me incentivaram muito nesse sentido, assim, de ler e de escrever. Elas escreviam também. Uma delas escrevia muita poesia, assim. Então elas me incentivaram muito com isso. E eu gostava. Eu sou filha única. Então, quando você é filho único, você tem Tem um monte uma de gente da família ali junto, e eu né? sou filha única de pais mais velhos. Então, eu cresci no meio de pessoas muito mais velhas do que eu. Então, é por isso que eu falo que a partir dos 8 anos, quando eu fui para Nova Iguaçu, é que eu tive uma convivência maior com criança e eu fui mais criança naquele momento. Mas essas pessoas sempre foram muito presentes na minha vida, eu vivi com a minha família. Então, tinha essa coisa da leitura. Eu lia muito mais do que leio hoje em dia. É até absurdo, mas é... E gostava de escrever, sempre gostei de escrever. A Eugênia, que era muito coruja comigo, então ela pegava minhas histórias e mandava para o jornal. Então eu tinha várias histórias publicadas no Caderninho B, que tinha no Jornal do Brasil, e no Fluminense também tinha um caderninho infantil. E você tinha assim, quantos anos? uns 8, 9 anos, mais ou Nossa. menos, assim. Umas historinhas, assim. Eu lembro do Jornal do Brasil, eu morava numa cidade do interior chamada Cachoeira Paulista, e não tinha Jornal do Brasil lá, mas tinha no Tamborindeg, num posto lá. E eu tinha 15 anos, ia até lá comprar no sábado, porque tinha um caderno de ideias do Jornal do Brasil, né? O momento em que Eram os muito jornais bons. tinham uma riqueza cultural tão grande, né? Muito. Nossa, era impressionante. O Jornal do Brasil era uma coisa, né? Os jornais eram grossos, assim. O Globo também, e o Folha de São Paulo era uma coisa, né? Tinha Ilustrada, era um jornal muito importante, assim. Aí você vai para a escola e na escola você tem incentivos muito de... Eu continuei escrevendo. Aí sempre que tinha alguma coisa da escola, assim, homenagem para a diretora, homenagem para a professora, quem é que ia escrever? Tereza, dá para Tereza Chama a escrever? Tereza. Chama a Tereza. E Então, como é que você foi trabalhar na televisão? Eu fui a convite do Márcio Trigo em 1999. Eu já fazia teatro infantil, trabalhei com o Márcio, um amigo querido também, e ele estava fazendo o programa da Mônica, Turma da Mônica, que acabou não indo ao ar, mas esse programa foi desenvolvido e me chamou. Aí eu fui para um contrato de 3 meses, que durou mais 3 meses, depois virou 6 meses, foram 1 ano e foram 25 anos dentro da TV Globo, escrevendo, assim. E foram 25 anos muito bacanas, porque eu pude fazer coisas muito diferentes lá dentro que eu gostava, assim, de fazer. Na área infantil você fez o quê? Na área infantil eu fiz a Turma da Mônica, eu fiz Xuxa, fiz Angélica, fiz Sandy Júnior, que já não é tão infantil assim, fiz Sítio do Pica-Pau Amarelo, em 2005, com a Duca Rachid, com Júlio Fischer, que foi o que me levou para as novelas, porque esse Sítio de 2005, ele era uma novelinha. E eu tive essa oportunidade de trabalhar com a Duca. Engraçado que o Sítio pegou vários momentos da televisão, várias formas de contar uma história, né? Você pega a riqueza que tinha na literatura de Monteiro Lobato para ter para pulular tantas coisas, né? Acho que a primeira mulher que fez a adaptação para o Sítio do Pica-Pau, que era uma escritora incrível, assim, eu lembro a alegria dela de levar isso para o Sítio, mas isso não éramos nascidos, viu, André? E aí você foi para as novelas? Fui para as novelas. Em 2006 eu fui fazer o Profeta, o remake do Profeta com a Duca. Foi muito legal, foi muito bacana. Aí depois voltei para os programas, fui fazer Toma Lá da Cá com o Miguel e a Maria Carmen, que foi uma experiência também maravilhosa. Eu adoro trabalhar com o Miguel. Aí voltei para as novelas e aí não saí mais. Fiz Cama de Gato,
Cordel Encantado, aí Avenida Brasil, Joia Rara, Regra do Jogo. E aí fui fazer as minhas, que foi o Novo Mundo, Nos Tempos do Imperador, e a última foi Elas por Elas. Elas por Elas. O remake, Tem essa coisa da angústia da novela por causa do tem, Ibope? horrível. É horrível. Se vai dar certo, se não vai dar certo. Quer morrer, vai escrever novela, porque é uma coisa muito angustiante. Tatiana Belink. Tudo. Tatiana Belink que levou o Sítio Pica-Pau Amarelo para televisão. Que fez a grande Tatiana Belink, né? Que legal. Mas voltando à história do Ibope, eu tenho muitos amigos também, autores de novela, e eu vejo assim no começo aquela angústia, né? Angústia. Vai pegar, não vai pegar, as pessoas vão gostar, não vão gostar. E foi mudando muito, porque você tinha no passado novelas que Roque Santeiro, Tieta, que o país inteiro parava para ver, né? Selva de Pedra deu 100% de audiência, então, né? Era o último capítulo. Olha, Avenida Brasil deu 50 e poucos por cento de audiência. Foi uma coisa muito impressionante. A gente foi ver, a gente sempre via o último capítulo numa churrascaria. Aí a gente ficava lá vendo no ar, né? E aí veio jornal. Em São Paulo, Avenida Paulista, não tinha ninguém. Eu me lembro dessa. Era a Avenida Paulista vazia, todos foram assistir. O jornalista no meio da avenida falou, olha, tá parado aqui, né? Tinha festa, as pessoas iam vestidas de Carminha, Tufão, para assistir o último capítulo. Foi sensacional, assim. E tem uma coisa interessante nisso, né, Tereza, que no momento que você faz uma coisa... Porque, assim, um livro... Ele talvez, né, ele fique muito mais até do que uma obra que você faz, né? O teatro fica de uma outra maneira. O livro fica ali, vai, e você não tem esse contato tão grande com o leitor, né? Depois você fica sabendo, encontra alguém, aí sabe que vendeu muito. A novela é o dia a dia você imaginando como é que esta personagem as pessoas vão gostar ou não, né? Vai ficar verossímil ou não vai? Vão rejeitar? Por que vão rejeitar? Vão entender ou não. Vão entender, sabe? A gente tinha um personagem no Profeta, que era feito pelo Malvino, Salvador, e ele era um vilão. Mas o grupo de discussão não entendia ele como vilão. A gente falou assim, o que a gente precisa fazer para mostrar que esse homem é vilão? Matar alguém, né? Então, é curioso isso, assim, as reações, às vezes, sabe? Não, mas o que ele está fazendo porque ele gosta dela, porque ele quer ela para ele, entendeu? Mas isso é o fascinante da complexidade humana, né? E até nos dá uma humildade, quem escreve, né? De saber, você não é dono da verdade. Você comunica uma coisa, mas depende de como a pessoa recebe aquela comunicação que você desenvolveu, exato. né? Eu acho, por exemplo, Glória Pérez, para mim, ela é um grande exemplo nesse sentido, porque ela tem essa... Ela leva um tema para o ar e ela mostra duas vertentes discutindo aquele tema. Então, ela não defende o tema, mas ela mostra duas vertentes. Eu acho isso muito bacana, o trabalho da Glória. Deixa o espectador concluir, né? Exatamente, se ele quer um lado exatamente. Como é que você vê isso que eu estou te apresentando, né? Tereza, obrigado pela sua presença aqui. Uma honra te Gabriel. receber. Obrigada, Fec. Obrigado. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta falando de um espetáculo maravilhoso sobre Ney Matogrosso. Aguardem. Não é por estar na sua presença, meu prezado rapaz, mas você vai mal, mas vai mal demais. São 10 horas, o samba tá quente, deixa morena contente, deixa a menina sambar em paz. O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda, a festa vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem. Oba! Estamos de volta aqui e sempre no segundo bloco a gente dá uma dica de livro para vocês. Com licença, Chalita, com licença. Eu vou pedir licença de todo mundo aqui, porque eu tenho um livro que eu queria indicar. É um livro maravilhoso. É de um autor, gente, que assim, de um renome, escreveu mais de 90 livros. Autor de Cartas entre Amigos, Pequeno Filósofo, Ética do Rei Menino, assim, Ei, meu Deus, um autor maravilhoso que chama Gabriel Chalita. Acaba de lançar um livro novo.
Não, vou levar na mão dele, vou levar... Esse André... Obrigado, gente. Orfanato de Palavras e Outras Crônicas. Fala um pouco, Chalita, sobre o que é esse livro. Mas você não leu o livro? É porque acabou de lançar, Não, né? toda vez que eu Daí eu indico não um livro, consegui ler leio o livro. ainda. Olha, esse é um livro muito, muito carinhoso. Assim, na verdade, cada livro é um filho, né? Então, cada vez que chega um livro novo, eu fico muito emocionado. É um prazer poder compartilhar palavras. O primeiro livro que eu escrevi, eu tinha 12 anos. Então, são 93 livros, exatamente isso. E esse é um livro de crônicas. E crônicas, Laura, são vírgulas, são observações na vida. E eu acho que uma boa característica que eu tenho, modestamente, é prestar atenção nas pessoas. Ninguém consegue escrever crônicas, aliás, nem romance, nem nada, nem consegue ser um grande ator se não prestar atenção nas pessoas. A gente desperdiça um grande aprendizado na vida por não prestar atenção nas pessoas. Esse é um livro de pessoas, de atenção. Então, às vezes eu sou um velho, às vezes eu sou criança, às vezes eu sou mulher, às vezes eu sou homem. Você é um grande fofoqueiro, né? Fica ouvindo a conversa dos outros. Você tinha começado bem. Você tinha começado bem e deu uma degringolada. Bem, eu convidei esse cara aqui hoje, porque eu sou fã, sou seu fã, Renan. Ah, obrigado. Eu fui ver você fazendo, Ney, e você tem a peça é linda, é um musical extraordinário, né? Eu vi 3 vezes já. Jura? 3 vezes. Caramba, como é que você aguenta? Isso é ser seu fã. É porque você é muito bom. Obrigado. Mas é Que tão honra. legal, porque assim, é tão bonito a gente ver. Eu já te vi em outras peças também, você é bom nas outras peças. Que bom, E né? é muito que bom que não é só nessa, né? Mas é tão legal você ver assim a entrega, né, de um artista quando ele compreende que aquele papel tem a ver com o que ele quer dizer naquele momento, a história que ele quer contar. E de repente não é você, né? Você olha ali e fala assim, cara, o Ney tá ali, né? O que aconteceu? Como é que tudo começou? Caramba. De teatro? Não, do Ney. Artístico, do Ney. Do Ney. Como que tudo começou? Eu já tinha feito o Ney. O Ney tá na minha vida. Acho que a gente veio numa mesma cápsula, assim, pode-se dizer. Brincadeira, gente. Imagina, o que vir numa mesma cápsula, né? Mas, assim, eu já tinha feito o Ney um texto do Bial. O Bial escreveu o Chacrinha, um musical. Sim. E eu fazia o Sidney Magal e fazia o Eu Ney me Mato lembro, Grosso. eu vi você Mas eu lá fazia uma Aliás, coisa um muito belíssimo pontual. musical, né? Com o lindo, Stefan, lindo musical. lindo. E aí, era uma coisa muito pontual. Era no cassino do Chacrinha, eu entrava, cantava o Vira, a música que vocês abriram aqui. E passou, a gente ficou em cartaz com o Chacrinha durante um bom tempo, assim, uns 3 anos, né? Picotado, ao longo de 3 anos. E aí, eu fiz um teste para ser Ney Mato Grosso na montagem do Cazuza, onde o Daniel Rocha, que é o diretor musical, era o diretor musical do Cazuza e é o diretor musical do Ney Mato Grosso, Homem com H, o musical. Tudo tem musical no final, né? Não precisa, mas tem. E o Daniel Rocha é um diretor maravilhoso Maravilhoso, também, né? maravilhoso. E o Daniel Rocha, eu fiquei na final, ficou eu e o Fabiano, que passou na época. Eu não aparentava ser 10 anos mais velho do que o Emílio. Isso foi uma questão também. E aí acabou que não rolou. 13 anos depois, o Daniel lembrou de mim. Eu já tinha parado de fazer musical. Eu decidi não sofrer mais. Eu falei assim, eu acho que o universo foi muito bom comigo, o Papai do Céu foi bom comigo. Vamos seguir a vida, vamos trabalhar com moda, vamos seguir a vida ganhando dinheirinho fixo, né? Porque já não estava tendo mais... Assim, é uma carreira que tem a gente precisa ter uma rotina e um empenho em todos os sentidos, sabe? Vocal, físico. E aí, para mim, já estava ok, porque eu passei 18 anos da minha vida fazendo coro. Eu nunca tinha tido um personagem de relevância. E ainda assim, eu me sentia tinha muita gratidão pelo universo. Eu falei, não, eu fui muito abençoado. Eu trabalhei 18 anos como ator nesse país. É uma bênção. E foi nessa que eu parei. Eu tinha feito a minha 2ª cirurgia. Eu fui fazer uma audição no ano anterior. Fiz minha 2ª cirurgia de joelho. Gente, eu rompi meu joelho 3 vezes já em cena.
você ver que o ator é um pouquinho descompensado. Mas, não, tô brincando. Não é só glamour, né? Não é só glamour. E aí, junto a isso tudo, eu tinha parado, veio um convite, a Dani Cury, que era produtora de elenco, tentou entrar em contato comigo. Eu não sabia que o Instagram tinha eu só via as mensagens, tinha outras mensagens ocultas, escondidas. Eu não sabia disso. Eu sou meio leigo, assim, bastante leigo com rede social, assim, sou bem... E eu gosto disso também, não me importa. E não tiveram acesso. A sorte que eles conseguiram entrar em contato comigo, porque a Gisele Lima é minha amiga, que também é produtora de elenco e faz a minha mãe na peça. Entraram em contato, fui fazer o teste e deu no que deu. Agora, a gente já vai voltar para o Ney, mas é tão interessante você falar isso para quem está em casa acompanhando, né? A complexidade que é a vida do ator. Quando você fala assim, cansei, assim... Porque tem um lado que, né, um ator de musical, por exemplo, ele se prepara, ele vai para um teste e ele não passa no teste. Porque naquele momento é uma outra pessoa, vai... A grande maioria, então, né? A grande maioria a gente não passa. A gente tem mais não do que sim. Então, essa maturidade que tem que ter para trabalhar com essas dores, porque é uma dor, né? De repente você está ali, você se preparou, você foi para aquela audição, você quer aquela personagem. E que vai te corrompendo. Que dói, eu né? acho que a nossa estrutura é muito emocional como artista, né? Então, como que você vai lidar com esse trabalho artístico se você fica corrompido? Você não consegue estar inteiro, porque é difícil. Hoje em dia eu falo assim, poxa, será que depois disso eu ainda vou ter que continuar fazendo teste? Sim, vou ter que. Porque é um trabalho que precisa ver relação entre atores, química, precisa ver se você realmente... Eu estava pensando em fazer até teste para a mesma produtora. Porque eles precisam ver como eu vou fazer esse personagem, outro personagem, entendeu? Porque senão é isso, é muito cruel. E é muito difícil de lidar com isso. Muito difícil de lidar com não. É uma sensação um tormento interno, assim. Eu, pelo menos, sinto isso. É uma invalidez, sabe? Você sai, a pessoa disse não pra você. Então você... é que eu não sei cantar. Aí, hoje em dia, eu já penso diferente. Eu não consigo ver competitividade com os meus colegas. Se a gente vai pro... Se eu vou com ele, por exemplo... Com o André? Para uma final. Eu já fico em pânico. Porque dança pra cacete, canta... Mas, assim, não tem comparação. Somos pessoas e artistas completamente diferentes. Temos encenações, respiração, emoção completamente distintas. Então, não tem por que você se colocar nesse lugar de comparação. Se não rolou, é porque não era pra você. Não necessariamente você não está apto para aquilo. O diretor, naquele momento, que é aquele perfil, o diretor não sei o quê, ou o autor tal, né? Assim, você tem caminhos para isso, que é uma prova da maturidade de um diálogo que você tem que fazer com você mesmo, né? Um diálogo e que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas aí vamos voltar pro Ney. Aí tá, convite, aí você começa a se preparar para ser o Ney. Pânico. Só pânico. A partir daí era um misto de euforia de criança que conseguiu o sonho da vida, porque é um duplo carpado, um trampolim de couro para protagonista e protagonizar um ícone da música brasileira, que é o Ney Matogrosso. E aí vira um grande desespero, porque era 1 mês e 3 semanas, foi 1 mês e 3 semanas de preparo, ninguém constrói em 1 mês e 3 semanas com qualidade, com precisão, com presteza mesmo, sabe? Com ética. Uma personalidade da categoria de Ney Matogrosso, em todas as instâncias, seja ela pessoa física, seja ela artista. Eu fui vivendo um processo de ou eu me jogo, ou eu me jogo. Você ficava vendo os vídeos dele, assim, olhando tudo? Eu tenho TDAH altíssimo, eu não consigo mais ler hoje em dia, assim. Eu leio 10 páginas e não sei o que eu li. Aí eu tento dar uma forçada, assim, mas é complexo para mim. Então, meu estudo é totalmente visual e auditivo. Mas eu entrei numa coisa que, quando eu já tinha feito um estudo para fazer o Chacrinha lá atrás, mas foi há muitos anos, já tinha passado assim, mais de 15 anos. E aí eu fiquei analisando e eu falei, cara, que furada. Eu não tenho, cada época que eu via, ele tinha um corpo diferente. Ele não tinha uma estrutura única, sei lá, se for estudar a Joelma. Você vai estudar a Joelma, você vai conseguir pegar o desenho dela de corpo, por mais que as coreografias mudem, é um desenho único. O Ney não tinha desenho que caminhasse, porque eu ia fazer ele dos 17, eu faço ele dos 17 aos 50 anos.
Então eu entrei numa onda, falei assim, cara, eu preciso entender qual é a essência dele para ele fazer cada coisa, cada show, cada música, por onde ele transita. E é uma loucura, porque ele transita por todos os lugares. Ele canta de Cartola a Secos e Molhados, é uma doideira. Faz o que ele quer, né? E uma pessoa completamente... É um cara extremamente tímido, assim, que tem uma voz muito diminuta, ele fala aqui muito pequeno. E ele fala aqui com as pessoas, é impressionante, assim, ele sai do show e acaba falando que eu falei que eu vou fazer, que eu sou o oposto, tô completamente, eu tenho uma outra personalidade. Eu tenho um pouco a energia Ney mais na minha vida, assim, artística, de gostar de acessório, de ser um pouco cigano, assim. Eu sempre fui esse cara, sempre transitei nesse lugar. Mas eu precisava me unir a ele em outro lugar, sabe? E acho que esse lugar... O livro foi o que mais me ajudou. As biografias foram que essas eu consegui. Uhum. Eu consegui ler, porque virou uma repetição. Quando eu leio com repetição, eu consigo absorver. Ele acompanhou? Ele acompanhou tudo. Foram feitos 26 tratamentos do texto, porque tinha uma hora que a Marília e o Emílio já mandavam o texto para casa dele. Ele falava, não, falei assim, então tudo que é falado na peça, ele que aprovou, as músicas... Mas o ensaio não? Não, ele queria assistir os ensaios. Eu falei pra produção, se ele assistisse, eu não ia fazer a peça. Imagina que desespero, eu não consegui. Nem o autor deve assistir. Eu não vejo ensaios da minha peça, só no final, né? Porque senão você atrapalha, né? Mas você sabe que o autor, mais ou menos, o autor é bom. É muito legal, porque foi a primeira vez que eu trabalhei numa peça onde a diretora era a autora. É diferente. E ela me dava todas as estruturas que estavam no entorno. Porque a dramaturgia é muito fragmentada, né? Imagina, você contar 50 anos de carreira num texto, a dramaturgia é fragmentada. Mas se o autor não é o autor atrapalha o diretor. Ele começa a ver, aí o diretor fica meio constrangido, porque assim, mas a intenção não foi essa, tal, porque é um processo de interpretação ali, né? Começa a ter um pouco de atrito ali, né? E ele foi no começo ver o Ney? Ele foi numa entrevista. A gente teve na verdade... Ele não foi na estreia? Ele foi na estreia VIP. Ele foi na estreia VIP. Que é a pior estreia. Eu não sei por que eles decidiram fazer isso. E você fazendo, você via o Ney onde ele estava? A gente faz espetáculo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí chega na segunda é a VIP. A voz tá ótima, o corpo tá assim... E ele foi nessa. Foi isso que aconteceu. Renan, e você olhava pra ele ali, você ficava preocupado com as reações ou você fingiu que não tinha ninguém? Ele, bonitinho, gente, ele chegou mais ou menos 1 hora antes do espetáculo começar. E aí era um espetáculo, a gente fazia o espetáculo numa semi-arena. Semi-arena é metade, né, do círculo. Então o espetáculo acontecia, ele sentou numa cadeira no meio e ficou paradinho, olhando o cenário, até a hora da peça começar. Eu não sabia disso, fui saber disso depois. Porque eu não queria saber onde ele estava sentado, não queria saber nada. Não queria saber, eu não conseguia nem andar. Eu estava num estado, é um estado muito de pânico, assim. É uma honra, é um grande presente, é um fascínio fazer ele. Mas é um pânico, é fazer ele para ele mesmo. Para ele mesmo. Eu pegava ele e falava assim, olha... Ele, por exemplo, a cena do Daime, eu faço uma música que simboliza 4 anos de experiência que ele teve com o Santo Daime. Ele foi fardado no Santo Daime. Então, assim, eu virei para ele e falei assim, tudo que eu faço é uma liberdade poética, tá? Não fique bravo comigo. Não fique bravo comigo, porque eu não sei o que você fez. Eu não sei como ele se comportava. Eu não sei como ele cumprimentava o pai, como ele cumprimentava a mãe. Eu sei os atritos que tiveram, as glórias, as consequências das coisas. Mas eu não sei como que era o trato. Que isso, eu não tinha como observar, eu não tive a oportunidade de observar ele, a não ser por pequenos fragmentos de vídeo. Então eu precisava me unir à essência dele. Eu acho que a melhor resposta que eu tive foi o do público. Por isso que eu acho fascinante fazer teatro. Eu sou realmente um artista de teatro, porque graças a vocês, graças ao público que me abraçou e me aceitou. E isso é muito lindo, sabe? E tem uma transferência de amor, Thalita, que é uma coisa assim muito doida de explicar. Eu jamais, não é nem sobre protagonismo. É uma transferência de amor mesmo, é um amor muito potente das pessoas. Eu acho que é uma das melhores qualidades do brasileiro, assim. Ele realmente, ele ama. Ele declara, ele é passional, tem uma coisa passional do brasileiro que eu acho muito lindo. E essa transferência de amor foi me deixando mais, foi me acolhendo. Porque eu passava noites que eu não conseguia dormir, eu chorava muito, eu sou muito perfeccionista, então ele começou a me puxar um lugar muito emocional e ao mesmo tempo muito de calmante, sabe? Ele virou um ansiolítico para mim, porque eu sou muito animado, tenho uma energia muito, baixava a bola, então na própria audição eu comecei a sentir isso.
que eu tinha um outro dimmer que eu falava com as pessoas. A direção fica um pouco puta comigo às vezes, porque ela fala, que tempo é esse que você tá dando? Eu falo, o tempo dele, isso não pode, né? Um espetáculo de 3 horas vira de 4. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Você veio aqui pra cantar também. Querem ver o Renan cantando? Vamos lá. A levantar poeira, a misturar nas patas, terras de outras terras, ares de outras matas. Eu, bandoleiro, meu cavalo alado, na mão direita um fado, jogando sementes nos tempos da mente. Um chato de um querubim, e decretou que eu tava predestinado a ser errado assim. Já de sair da minha estrada entortou, mas vou até o fim. Ainda garoto, deixei de ir à escola. Passaram meu boletim. Não sou ladrão, eu não sou bom de bola, nem posso ouvir clarim. Um bom futuro é o que jamais me esperou, mas vou até o fim. Mas vou até o fim. Mas vou até o fim. Bem, estamos de volta aqui hoje com o Renan Matos, falando de Ney e de outras coisas também, né? Da vida, de tanta coisa. O que tem de parecido com você e com o Ney nas decisões internas dentro de você? Ney é um cara que precisa brigar com o pai dele. Eu tenho com o que ele queria. Sim, eu tenho uma coisa muito próxima dele, porque eu sou um cara que eu sei o que eu quero. Eu posso mudar de ideia, mas eu tenho muita determinação das coisas que eu faço, das coisas que eu quero, e eu falo isso para as pessoas abertamente. E isso soa um pouco... O Ney, que protege ele é o temperamento. Eu já viro uma pessoa agressiva. De imediato, falo, nossa, esse menino, eita. Mas é porque se a gente não souber se impor, principalmente em qualquer situação da vida, se a gente ficar em cima do muro ali, não conseguir se impor, as pessoas, elas acabam... Te dominam, né? Dominando ou se aproveitando de uma certa forma, sabe? Então é importante você saber se colocar. Mas uma das minhas maiores admirações com o Ney, com certeza, é esse empoderamento artístico de não vou fazer isso, quero gravar cartola, vou gravar cartola ao vivo, só cartola. Mas de terno, vou fazer. Ninguém vai te dar dinheiro para isso. Não tem importância, eu faço. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Igual o Piazzolla. Ele foi pedir para fazer uma música com o Piazzolla. O Piazzolla convidou ele para ir para a Itália, para gravar na Itália. E ele não tinha um puto, ele não tinha dinheiro. Então ele ia inventando circunstâncias para poder adquirir aquilo, entendeu? Mas ele tinha uma determinação e um empoderamento artístico que é raro a gente ver hoje em dia. Tanto a gente, nós artistas, atores, como cantores também, né? Você sempre fica dependendo de uma gravadora, dependendo de alguém que vai investir, dependendo de alguém que vai te dar um suporte para que você possa fazer um lançamento de um CD, um lançamento de um single que seja, ou fazer uma peça, um espetáculo. A gente sempre depende de um fator externo que é financeiro, nesse sistema capitalista doido. Então, consequentemente, é tão bonito você observar um artista que chegou onde ele chegou pelo empoderamento artístico, sabe? Pela convicção e a credibilidade dele nele mesmo. Isso é muito potente no Ney. E ele é realmente um ser humano que me assusta o estado de liberdade, que eu acho liberdade uma palavra e um comportamento muito utópico, sabe? Mas que a gente não transita em lugares de liberdade. A gente não é livre em lugar nenhum. A gente pode acreditar nessa ideia. Mas... Cecília Meirelles falava uma coisa bonita, né? Liberdade é essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. É tão difícil você pegar essa tal liberdade. E Renan, a relação dele com o pai é uma coisa tão marcante assim, porque você chega num momento da peça que você tem raiva do pai dele, né? Sim. O pai dele não compreendia. Eu já tenho raiva já no início da peça, eu já tô com raiva do pai já. Eu tenho raiva do pai dele. Talvez porque eu não tenha tido um pai assim. É muito assustador. Mas no final,
ele volta ali para o pai. Parece que é como se ele ressignificasse internamente o repertório que o pai tinha no começo, assim, porque o pai o amava do jeito dele, achando que ele deveria, para ele ser feliz, ele teria que trilhar esse caminho. Há muitos erros nos pais, às vezes, que aquilo que eles fazem e que às vezes prejudicam muitos filhos, não é por mal. É porque no repertório, na concepção, na visão, era muito diferente aquilo. Então ele olhava para o filho dele, é muito diferente do que na cabeça dele seria a realização da vida de alguém, né? Eu acho que tem uma coisa que eu vi uma entrevista com a Fernanda Montenegro, que ela disse que, assim, o problema do artista é que, assim, se ele ganha notoriedade, se ele ganha fama, ele vira o queridinho da família e do país. Se ele não ganha, ele é um largado e fala assim, mas você só faz isso, você não faz outra coisa? Então eu acho que, eu ouso dizer que tem um pouco da relação, assim, o pai não aceitava esse lugar afeminado do Ney, esse lugar de comportamento diferente do que ele achava que era o correto. E ele realmente usava o Ney como um faz tudo da casa. Ele que tirava a água da caixa d'água, ele que apanhava, era tudo em cima dele, entendeu? Então eu acho que também ele foi moldando um pouco a sensação que eu tenho estudando e me inteirando um pouco ao longo desses 4 anos fazendo a peça, é um pouco sobre isso, sabe? Ele foi aceitando e admirando o filho aos poucos, sabe? Vamos cantar um pouquinho de Cartola? Já que você falou do Cartola, eu fiquei pensando no Cartola aqui. Vamos, que coisa linda. O mundo é um moinho. O mundo é um Essa moinho. música é muito linda. Desculpa. Só para vocês saberem que o Cartola, quando escreveu essa música, a filha dele disse para ele que ela ia para as ruas se vender e virar uma prostituta. E ele escreveu essa canção para ela. O mundo é um moinho. Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a sua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida, de cada amor tu etarás só um cinismo. Quando notares que estás à beira do abismo, abismo que cavaste com Deus. Obrigado, gente. A gente está falando de arte, de sensibilidade. E esse Cartola, não? Esse homem que lavava carro numa pobreza, numa dificuldade. Gênio, né? Olha a poesia. Que poesia. É uma música mais linda que a outra. É uma dor, é a capacidade de metáforas, né? O que é esse moinho? O que é a vida triturando sonhos, né? Quando a gente autoriza que a vida triture os nossos sonhos. E né? é uma poesia, geralmente, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, com poesia, porque ela tem um vocabulário, uma linguagem rebuscada que, às vezes, eu não compreendo. Você lê, eu não entendi o que está sendo dito. Tem umas coisas assim, né? Mas Cartola, ele me atravessa, assim. É muito, para mim, é um dos momentos mais bonitos, assim. Eu me concentro muito para ser Ney nesse momento, porque me emociona tamanha poesia e tamanho amor em forma de composição que tem essa letra de música, assim, O Mundo é um Moinho talvez seja uma das músicas mais lindas para mim, assim, da música popular brasileira. Essa música é muito linda.
E para mim é um socorro, uma honra. Obrigado, gente. Agora... Quem tá lá em cima, obrigado. Agora é interessante que, assim, é tão bom ver no caso do Ney, né? Ele com homenagem da peça, com homenagem dos livros, com homenagem do filme, com homenagem da Imperatriz, agora fazendo o Carnaval do ano que vem, em homenagem a ele. Né, que teve lá da em São Paulo, exposição. É tão legal a gente poder fazer todas essas homenagens, né, para o artista vivo. É assim, eu acho que o Brasil, eu não sei como está hoje o ranking, mas o Brasil é considerado o terceiro maior país de produção de teatro musical. Eu não sei como está, se continua. Isso mesmo. Estados Unidos, Inglaterra, Brasil. Mas eu, como já tive a oportunidade de fazer franquias, espetáculos de franquia, são os espetáculos que vêm lá de fora, da Broadway, e fazer musical brasileiro. Gente, assim... É isso, o público, ele se identifica, é claro que tudo, tem público para tudo, mas o brasileiro raiz mesmo, ele gosta de música popular brasileira, sabe? Eu quando faço Chacrinha, eu quando fiz, o Ney, assim, é lindo a forma como as pessoas, porque isso está no consciente coletivo, sabe? Isso tá elas escutaram essas músicas, elas vai passando por momentos da vida delas, sabe? Faz parte da vida, da nossa vida. Então, é quase que a trilha sonora da vida delas, sabe? É muito bonito. André assim. Torquato acabou de fazer Clara Nunes, lindamente. Grande Clara Nunes. Você fazia Clara Nunes também? Fiz. Fiz eu também. Julie fez Nelson Gonçalves, que eu tive a honra de escrever. Maravilhosa. Maravilhosas. Fez Elas Brilham também, pegando brasileiras, né? A gente... É tão legal porque você vai vendo, né? No Nelson a gente via isso, né, Julie? As pessoas saíam eles cantando aqui, mas eles são dois grandes atores do teatro musical. Cantam muito. A Julie não nos dá trabalho, graças a Deus. E a nossa maestra também é uma grande maestra. Maestrina maravilhosa. Nossa grande maestra. Que está com Beetlejuice em cartaz, né? Beetlejuice em cartaz em São Paulo e Mudança de Hábito em cartaz no Rio de Janeiro. E Mudança de Hábito também. A banda também, a nossa banda que é toda de musical, né? Por isso Já que trabalhei com todo mundo, gente. Maravilhoso. Parabéns, vocês são incríveis. Logulo, Rafael Aragão, todo mundo da equipe, é tudo de musical, né? E a gente tem essa coisa bonita mesmo, né? E por isso o programa, acho que tem essa riqueza, né? Tanto do Sesc, que é no Brasil toda uma casa que produz cultura, que leva as pessoas ao teatro, como a TV Cultura, que é uma emissora que nasceu para desenvolver a cultura. Então, para a gente é um privilégio poder fazer parte dessa história, sempre trazendo artistas, escritores, tal. E para a gente também é um privilégio, porque dá mais visibilidade ainda para o mercado de musical, para a música brasileira. Então, isso é muito legal. Parabéns pelo programa. É muito potente você fazer um programa numa arena de teatro, assim. E a plateia mais linda que você já viu na vida. Não tem igual. Vou fazer uma caravana para São Paulo para levar vocês lá para perto. Renan, você estava fazendo Alice também, né? Com Bachelon. Estava fazendo, com Gustavo Bachelon. Alice by Heart, né? Alice de Cor e Salteado. O Alice era um musical que acontecia durante a Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra não era um país que estava envolvida na Segunda Guerra, mas ela foi bombardeada e, consequentemente, várias pessoas, né, morreram, perderam suas casas, suas famílias, e eles foram para um bunker, que é uma estação de metrô, né, subterrâneo, para se proteger com a equipe médica e tudo mais. E aí uma menina, a única coisa que restou dos escombros foi o livro do Alice no País das Maravilhas, e ela, através da imaginação, resolve encenar. É muito legal. Junto com as pessoas que estão em torno. Eu fazia o Chapeleiro Maluco, que é uma doideira. Meu personagem, ele era o Chapeleiro Maluco, mas não nesse consciente coletivo que vocês têm, sabe? Do Chapeleiro, o Johnny Depp, coloridinho, não. Eu fui um soldado que estive na linha de frente e me machuquei, enfim, fui atingido e fui para esse bunker. Então, tinha toda essa estrutura dele ser a antítese, sabe? Dessa relação da Alice, assim, de querer usar a literatura, a imaginação como refúgio do luto, né? Das perdas, da ausência, do nada. E como lidar com isso. E o meu personagem tirava ela e falava que a imaginação não... Você dá uma desligada de uma personagem para olhar para outra, fica com saudade de uma, acho que você mistura na outra. Você é um resultado de todas as personagens conjuntas. Eu gosto muito do que eu faço, mas muito mesmo, assim. Talvez seja uma das... Eu não consigo, eu tentei já algumas vezes, mas eu não consigo não ser artista. Porque é tão enriquecedor você poder
pesquisar universos diferentes e poder lapidar, porque é isso, meu grande trabalho é observar, eu observo as pessoas, eu observo como você mexe o dedão enquanto você está falando comigo, eu observo que ele está com a mão aqui cruzada enquanto eu estou conversando, que ela está ali, eu estou vendo. Apesar de ser míope, eu vejo e essas coisas a gente vai absorvendo, vai virando... vai virando um grande repertório, né, pra gente. Então, eu não sei se eu desligo, eu sei que hoje em dia eu tenho um grande amor, assim, que é ter feito Ney Matogrosso, me acolheu em vários lugares, sabe, como artista. Então, realmente, isso vai ficar para minha vida. Eu espero poder ter a oportunidade de fazer outras coisas. Eu tenho outros projetos de solos e tudo mais, mas é porque realmente me impactou e me acolheu num lugar muito bonito, sabe? Nesse lugar onde eu acho que todo artista precisa um pouco de acolhimento, sabe? E a minha família me acolheu muito. Eu sou artista graças à minha família. A minha mãe e o meu pai sempre me incentivaram. E quando eu falava assim, quando eu tinha 18 anos, eu falei, quero trabalhar em loja, para ganhar um dinheirinho. Aí minha mãe falava assim, se você trabalhar em loja, a gente não paga mais seu curso de teatro. Eu fazia tablado na época. Então, eles sempre incentivaram no sentido assim, se você for sair de casa, você vai sair trabalhando com o que você gosta. Então, é isso, é um privilégio para mim estar fazendo, mas... Muito, viu? Aquele que fugiu totalmente, né, da pergunta que você fez, né? Não, foi muito bom. Mas celebre muito esse Ney, porque assim, eu sei que você ouviu elogios de muitas pessoas, você ganhou muitos prêmios, mas assim, é muito legal você ter essa consciência da maturidade artística, que é uma personagem que é muito complexa. Muito. Ele é muito complexo e é muito legal você saber que na sua entrega você fez o Ney e faz o Ney aparecer nos palcos. Eu acho que eu fui entendendo isso ao longo, porque no início eu estava em pânico mesmo, assim, eu não sabia nem o que estava acontecendo, a sensação que eu estava em transe, assim, porque eu não saio de cena, né, então eu ficava... Esse transe deu certo. Vamos encerrar com você cantando? Obrigado, querido, muito obrigado, gente. Parabéns. Obrigado mesmo. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Renan Matos encerra o programa cantando pra gente. Vamos lá? Pro dia nascer feliz. Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito e que a solidão é pretensão de quem fica escondido, fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja. Só entende quem não